Renascimento foi um movimento cultural desenvolvido na Europa entre os séculos XIV e XVI. Movimento que marcou a transição dos valores medievais para um mundo totalmente novo. A palavra renascença significa nascer de novo, ou ressurgir. E a ideia do renascimento ganhava terreno na Itália desde a época de Giotto, um artista que liderava o verdadeiro ressurgimento das artes. O seu trabalho era comparado ao dos grandes mestres, cujas obras eram louvadas pelos antigos da Grécia e de Roma. Os italianos tinham plena convicção de que, no passado, a Itália, tendo Roma como capital, fora o centro do mundo civilizado, e que seu poder foi dissipado quando as tribos germânicas, godos e vândalos, invadiram-na, desmantelando o império, período intitulado de Idade Média. Toda a arte desenvolvida nesse período foi nomeada pelos romanos de arte gótica, com a intenção de significar bárbara, da mesma forma que se diz hoje de vândalos, para mencionar a destruição inútil da coisa. No final da Idade Média e no Renascimento, predomina a tendência a uma interpretação científica do mundo. O resultado disso nas artes plásticas e, sobretudo, na pintura, são os estudos da perspectiva, segundo os princípios da matemática e da geometria. O uso da perspectiva conduziu a outros recursos. O claro e escuro, que consiste em representar na pintura algumas áreas iluminadas e outras na sombra. Esse jogo de contraste reforça a sugestão de volume dos corpos. A combinação da perspectiva e do claro e escuro contribuiu para o maior realismo das pinturas. Assim, a pintura do Renascimento confirma essas três conquistas, que os artistas do último período gótico já haviam alcançado: a perspectiva, o uso do claro e escuro e o realismo. Durante esse período, as cidades italianas como Gênova, Veneza e Florença passaram a acumular grandes riquezas provenientes do comércio. Esses ricos comerciantes, conhecidos como mecenas, começaram a investir nas artes, aumentando assim o desenvolvimento artístico e cultural. Por isso, a Itália é conhecida como o berço do Renascimento. Porém, este movimento cultural não se limitou à Península Itálica. Espalhou-se para outros países europeus, como por exemplo Inglaterra, Espanha, Portugal, França, Polônia e outros Países Baixos. O período de maior produção renascentista na Península Itálica foi de 1450 a 1550. No restante da Europa, ele ocorreu durante todo o século XVI. Na Península Itálica destacaram-se os seguintes nomes: Leonardo da Vinci, pintor, arquiteto, escultor, físico, engenheiro, escritor e músico. Destacou-se em todos esses ramos da arte e da ciência. É autor, entre outros quadros famosos, de Gioconda ou Mona Lisa e da Última Ceia. Michelangelo Buonarroti, arquiteto, escultor e pintor, ajudou a projetar a grandiosa cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma. São dele também as esculturas Pietà, Davi, Moisés, além das pinturas da Capela Sistina, situada ao lado da Basílica de São Pedro. Rafael Sanzio, autor de várias Madonas, uma série de representações da Virgem com o Menino Jesus e de retratos de papas e reis. Sandro Botticelli também pintou um grande número de Madonas, além de quadros de inspiração religiosa e pagã, com a Primavera e o Renascimento de Vênus. Galileu Galilei, matemático, físico e astrônomo, foi um dos primeiros estudiosos de sua época a usar o método experimental para estudar a natureza e comprovar suas teorias. Construiu a primeira luneta astronômica, por meio da qual confirmou a teoria heliocêntrica de Copérnico, que afirmava que o Sol era o centro do universo. Ameaçado de morrer na fogueira, ele viu-se obrigado a negar suas convicções. O Renascimento na Península Ibérica assumiu características especiais, sendo às vezes influenciado pelas artes mouras e pelo cristianismo.
Os renascentistas espanhóis mais importantes foram o pintor El Greco e o escritor Miguel Cervantes, autor de Dom Quixote de La Mancha. Em Portugal, o destaque foi o poeta Luís de Camões, autor da famosa epopeia sobre a conquista marítima portuguesa, Os Lusíadas. Há também as obras do teatrólogo Gil Vicente, criador do Teatro Nacional Português.